Declaro aberta essa sessão que examinará o caso da senhora evangelista de Deus, acusada de blasfêmia por propagar a grande mentira da ressurreição de Cristo em nosso país, Mundolândia. Senhoras advogadas, preparem as testemunhas, convocarei os jurados. Neste tribunal, vocês aqui presentes serão os senhores jurados. Os senhores foram escolhidos para analisar e dar o veredito do caso de hoje. Podemos começar. Peço silêncio. Senhora Lúcifer, advogada de acusação, apresente a sua queixa. Eu acuso a ré evangelista de Deus de propagar uma grande calúnia e blasfêmia que vem sendo difundida há mais de 2000 anos. Chegou a hora de Mundolândia dar um basta nessa mentira de que Jesus de Nazaré teria ressuscitado dos mortos. Solicito aos jurados que usem de suas razões para analisar o caso desta noite. Teremos 3 testemunhas bíblicas que viveram na época de Cristo e foram testemunhas oculares de sua ressurreição. Teremos também o testemunho de uma fiel da época atual que tem experiências concretas com Cristo vivo. A ré evangelista de Souza não é uma fanática religiosa. Seu trabalho é de grande valia porque ela propaga a verdade e deve ser liberta. Que se apresente a primeira testemunha. Que se apresente Caifás. O Senhor foi sumo sacerdote em Jerusalém naquele tempo. O que tem a nos dizer sobre o caso? Senhores jurados, o cadáver que foi sepultado no domingo, lá na sepultura, na sexta-feira, não foi encontrado no domingo. Fizemos um exame minucioso de outras sepulturas no jardim. Foi muito doloroso confessarmos isso, porém a sepultura estava vazia. Ele tinha desaparecido. Ô glórias! E o que acha o Senhor que aconteceu? Isso está claro como a água. Os discípulos o roubaram e o colocaram em outra sepultura. Nós tememos que isso poderia acontecer. Por isso, eu, sumo sacerdote Caifás, chamei os demais sacerdotes e também os fariseus e fomos até Pilatos, o governador, e mandamos colocar guardas para lacrar a sepultura, porque aquele homem dizia que iria morrer e 3 dias depois iria ressuscitar. Senhor Meretíssimo, a testemunha está levantando as mesmas acusações falsas que têm sido difundidas há séculos sobre Jesus e dando opiniões pessoais. Solicito que ela se detenha aos fatos. Favor, se deter aos fatos. Em que fatos o Senhor diz que eles o roubaram? Senhores jurados, cedo se deu um tremor de terra e os soldados se assustaram, e porque eles eram muito supersticiosos, fugiram. Foi aí que eu acho que eles aproveitaram a oportunidade. Não tenho mais questões. Com a palavra, a advogada de defesa. O Senhor diz que acha, mas não embasou a sua resposta em fatos. Vamos aos fatos. É verdade que pediram para que os soldados mentissem? Bem, em nosso desespero, demos-lhes dinheiro para que afirmassem isso. Eu, pessoalmente,
Acho que eles o roubaram durante o tremor. Por que subornaram os soldados? Isto está claro como a água. Temos que pagar fogo com fogo, mentira com mentira. Nós temos que defender os nossos interesses. A ressurreição de Jesus seria uma prova de que ele realmente era o Messias. E tal mentira não poderia ser admitida. Mas não foi perante o Senhor que Jesus apareceu no sinédrio para ser julgado. E não foi o Senhor mesmo que perguntou se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus? E não foi o próprio Jesus que lhe disse: sim, eu sou o Cristo, o Filho de Deus? Absurdo! Blasfêmia! Isto é uma blasfêmia contra Deus! Blasfêmia! Blasfêmia! Ordem no tribunal! Não tenho mais perguntas. Eu também não. A testemunha está dispensada. Vossa Excelência, outras testemunhas afirmam que este Jesus de Nazaré ressuscitou porque foi visto. Posso chamar Maria Madalena? Sim, concedido. Que se apresente Maria Madalena. A senhorita afirma que viu o ressuscitado? Sim, senhora. As outras mulheres fugiram. Eu permaneci. Fiquei muito triste. Pensava que o judeu tinha sepultado em outro lugar e preocupei. Mas eu chorei. A senhorita chorou. Chora muito. É muito sensível, não? A senhorita não é assim um pouco histérica? Não! Eu não sou histérica. Ah, mas naquele dia a senhorita estava sim um pouco histérica e pensou ter visto o seu senhor, não foi? Protesto meritíssimo. A advogada da acusação está tentando intimidar a testemunha e manipulá-la. Solicito que ela se detenha aos fatos. Aceito. A testemunha pode continuar. Pensava mesmo que era o jardineiro. Mas tudo mudou quando ele falou comigo. E ele disse: Maria, eu reconhecerei sua voz. Não há outra voz igual a dele. Ele era o meu mestre. Ele estava ali do meu lado. Agora, como você está agora, ele... Foi um fato real. Era Jesus. O outros viram depois. Outros? Quem viu Jesus? O discípulo e sua mãe de Jerusalém na Galileia. Maria Madalena, a senhorita quer contar-nos algo a respeito da sua vida passada antes de conhecer a Jesus e os seus discípulos? Isso não convém a ninguém daqui. Ou convém. Ah, é? Por que quer esconder o seu passado? Talvez seja verdade aquilo que contam por aí, de que a senhorita andou com os soldados. Meritíssimo senhora Lúcifer continua a intimidar a testemunha e manipulando-a. Solicito que ela se detenha apenas aos fatos, meritíssimo. Atenção! Ordem! A testemunha deve se controlar. Posso perguntar por que a senhora advogada faz perguntas de ordem particular? O caráter desta mulher e de seus companheiros é sim muito importante. E afirmo que os seguidores de Jesus eram sem caráter, que queriam espalhar uma mentira entre as pessoas. Meritíssimo, protesto veementemente, não estamos aqui
Senhora Lúcifer, recomendo prudência em suas palavras. Ninguém sabe que fui antes de encontrar Jesus. Ninguém, a não ser ele e ele. Confesso que fui pecadora, mas só compreendi isso quando conheci o meu Senhor. Ele perdoou os nossos pecados. Ele é o meu Deus. Com a palavra, a senhora advogada de defesa. Maria Madalena, gostaria que deixasse bem claro para os jurados o que quer dizer, com base em que fatos relatados, escritos, registrados, que você diz que Jesus perdoa pecados. Porque ele não é somente homem, ele é Deus. Ele tem o poder de dar visão ao cego, curar um paralítico, ressuscitar Lázaro dos mortos. Assim ele tem o poder de perdoar os pecados de vocês. Aleluia! Ele é o Deus, ele é o Senhor da terra e do mundo. Ele não está sepultado na terra. Está dispensada, Maria Madalena. Excelentíssimo, gostaríamos de chamar a próxima testemunha, Senhor Pedro, um dos discípulos de Jesus. Concedido que se apresente Pedro. O Senhor é Pedro, antes de Simão, o pescador da Galileia? Sim, eu e meu irmão André deixamos nossa profissão para servir o Senhor. Isto não foi um sacrifício, porque não perderam muito. Ao contrário, este mestre, pastor do povo, onde ele passava, reuniam-se várias pessoas. E os senhores, como seus discípulos, ficaram famosos. E é claro, isso foi um passo para a fortuna, não foi? Nossa intenção não era sermos seguidores. A nossa intenção era sermos famosos. E não era ser famoso. Então, não estou entendendo por que você está perguntando isso. Meritíssimo, mais uma vez a testemunha, a advogada da acusação tenta levantar calúnias sobre a testemunha e tenta manipulá-la. Meritíssimo, solicito mais uma vez que a advogada se detenha simplesmente aos fatos. Faça perguntas diretas, senhora Lúcifer, ou eu irei desconsiderar a testemunha. Meritíssimo, é claro que quando Jesus faleceu, a honra havia terminado para esses homens. Mas então eles pensaram: nós podemos continuar. É só roubarmos o corpo dele e dizer a todos que ele ressuscitou. E é claro, poderiam continuar com o profetismo. Meritíssimo. Não tem mais questões. O senhor Pedro está dispensado. Não, ainda não. Eu tenho uma pergunta, Meritíssimo. Senhor Pedro, com base em que fatos verídicos o senhor pode nos contar aqui para contestar as calúnias levantadas pela advogada da acusação? Apresente-nos argumentos, senhor Pedro, que contestam as acusações que ela levantou contra o senhor neste tribunal. Argumentos baseados na verdade, em fatos registrados. Profetismo? Como? Eu e meu irmão sabíamos que seríamos crucificados, assim como os demais discípulos, exceto João. Eu propaguei o evangelho da ressurreição de Cristo. Você acha que propagamos uma mentira?
então enganamos a nós mesmos. A verdade é que Cristo ressuscitou. Cristo nos revestiu de poder do alto e para sermos suas testemunhas em toda a terra. Eu mesmo passei por julgamentos como hoje passa a nossa irmã evangelista de Deus. Não tenho mais perguntas, Benedício. O senhor Pedro está dispensado. A senhora advogada de acusação tem mais alguma testemunha? Chegou a hora de darmos o basta nesta mentira. Agora vou chamar alguém do século XXI. Por favor, a última testemunha. A senhora acredita que Jesus de Nazaré ressuscitou? Sim, eu acredito. A senhora alguma vez o viu? Não. Então como pode afirmar isso? Com base em quê? A minha fé vem primeiramente da palavra de Deus. Eu aprendi muito na escola dominical com os ensinamentos do meu pai e com a evangelista de Deus. Ah, então a evangelista de Deus tem difundido esta mentira para a senhora? E a senhora ainda é tão criança que acredita nessas mentiras que lhe contam? Antes eu também pensava que eram apenas histórias, até que um dia eu experimentei. Experimentou? Experimentou o quê? Experimentei o amor de Deus quando criei que Jesus não estava sepultado na Palestina, mas que ressuscitou e pode me ajudar. Ajuda? Precisa de ajuda. Não é inteligente que chega para vencer sozinha? Sou muito inteligente, mas sei que não posso vencer sozinha. Veja, começamos a nos conformar com esse mundo, acreditar no alcoolismo, na prostituição, na porfia, na idolatria. Eu mesma cheguei até o fundo do poço, mas Jesus apareceu para mim. Ele mudou a minha vida. Sem Ele eu não seria nada. Somente Jesus pode nos ajudar. Amém, Jesus. Glória a Deus. A senhora fala com convicção? Sim, eu falo com convicção, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Apesar de Ele não ter tido pecado algum, Jesus está à direita do Pai. Ele ressuscitou e voltará. A senhora está 100% certa? Não, 100% certa eu não estou. Somente a palavra de Deus, essa sim é 100% certa. É ela que me guia, é ela que me direciona, é ela que me ensina nos caminhos que eu devo andar. Guardarei a minha carreira, seguirei até o fim e esperarei o prometido pelo Senhor. Jesus vai voltar. Amém. Glória a Deus. Senhora Esperança, não é verdade que a senhora não consegue pegar na eletricidade, mas sabe que a luz emana da eletricidade, pode ver no funcionamento dos seus aparelhos domésticos que a eletricidade existe, que a eletricidade é uma verdade. Não é verdade, senhora Esperança? Sim, é verdade. Senhora Esperança, também não é verdade que a Bíblia diz que Deus é invisível, é espiritual e que as coisas espirituais são mais importantes do que as materiais? E não é verdade, senhora Esperança, que quando Cristo ressurgiu, Ele adquiriu um corpo glorioso? Cristo é Espírito e Ele me visita, Ele me ajuda, tem comunhão com a senhora, toca na senhora pelo seu Espírito Santo. Isto não é verdade, senhora Esperança? Sim, Jesus está vivo e isso é um fato. Jesus mudou a minha vida e isso também é concreto. Todos podem perceber a mudança que aconteceu na minha vida quando conheci Jesus, a alegria que
invadiu meu coração. Posso testemunhar das bênçãos, dos milagres que eu presenciei, porque Jesus, ele ressuscitou e ele vai voltar. Amém. Não tenho mais perguntas. Senhoras advogadas, façam as suas considerações finais. É verdade ou é mentira o que a senhora evangelista de Deus prega sobre a ressurreição de Cristo? Prezado senhor juiz, prezados jurados, apesar de termos assistido aqui a depoimentos emocionantes, vemos que ninguém está 100% certo de que Jesus de Nazaré ressuscitou. Podemos acreditar se quisermos, mas isso seria ridículo e sem fundamento. Senhores jurados, além das testemunhas oculares que viram hoje seus pronunciamentos, testemunhas que viveram na época de Cristo e o viram após a sua ressurreição, os senhores ouviram também o testemunho de senhora Esperança, que tem relacionamentos concretos e diários com o Cristo vivo que transformou a sua vida. Nenhum ser humano só, inteligente, pode refutar estes argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Demanda a este tribunal meritíssimo, senhores jurados, que liberem a rei evangelista de Deus, porque propaga a verdade e façam justiça a Cristo. Terminando os depoimentos, fica a critério dos jurados a decisão. Vocês acreditam que Jesus de Nazaré tenha realmente ressuscitado? Caso encerrado. Posso dizer mais uma coisa, Meritíssimo? Sim. O caso ainda não está encerrado. Muito pelo contrário, ele está apenas começando. Porque Jesus disse: vão pelo mundo e anunciem o Evangelho. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. E lembre-se, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e possuo as chaves da morte e do inferno. Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo, e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo em meu trono. Eis que venho sem demora. Se liga, meu irmão, senão você vai virar.